Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. É provável que vocês escutem algum som lá fora, que graças a Deus parou agora, mas não está isento de acontecer, de que a música seja tocada novamente e o rapaz ali bote de uma altura ensurdecedora. Mas, irmãos, olha só, o tema da lição de hoje, ou o assunto da lição de hoje é o Deus que nos alcança. Nós estamos aqui praticamente dando uma continuação daquele que falamos ontem. É bom lembrar, e eu gosto muito dessa forma didática, né? A lição, ela tem uma ilustração aqui, ó. Você está vendo a mão de Cristo, né? Simbolicamente aqui nessa ilustração, o sangue sendo derramado através de suas mãos, que nos trouxe aqui o que está descrito, olha, justiça, tá? Amor, também tem eternidade e tem um outro ponto aqui que eu vou ter que filar. A justiça, graça, perdão. Justiça, graça, amor e eterno. Eternidade, o que Deus nos deu, né? Ele é eterno. Então, assim, tudo isso aqui nos manifesta um Deus que faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Um Deus que realiza aquilo que nós não poderíamos realizar. O pecado entrou no mundo e a morte entrou também. Só que quando o pecado entra junto com a morte, e o texto fala, né, o salário do pecado é a morte, só para vocês terem uma noção mais clara, esse pecado que está dizendo aqui não é o pecado, não, perdão, essa morte que está dizendo aqui no texto de Romanos, não é a morte natural. A consequência do pecado é a morte. Aqui está dizendo que quem vive na prática do pecado, a consequência é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, a vida eterna não poderia estar em contradição com uma morte natural. Tinha que ser a morte eterna, porque o que vem depois é a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O perecer não quer dizer a morte natural, quer dizer não pereça no sentido de morrer eternamente, mas tenha a vida eterna. É a mesma coisa que está na carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte. Quem vive pecando vai morrer para sempre, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, quem vive na prática do pecado e não quer deixar o pecado, não tem como ter a vida eterna. Mas aquele que pratica o pecado, se volta a Deus, encontra graça e Deus, pela sua bondade, concede a ele a vida eterna. Deu para entender? Então vamos avançar agora aqui. O autor da lição me deixa fantástico, né? Na verdade é deslumbrante esse assunto. Todo assunto, irmãos, que me leva à palavra de Deus e me faz entender o seu amor, eu fico deslumbrado. Eu confesso a vocês que eu amo coisas desse tipo, porque me faz enxergar um pouco mais da grandeza enorme do amor de Deus para conosco. Olha só o que é dito aqui, ó. Efésios 1, verso 4 e também Apocalipse 13, verso 8 nos faz entender o seguinte: a graça de Cristo e a morte dele e o plano da redenção veio muito antes da criação. Ou seja, primeiramente a redenção veio para depois vir a criação. Tá? Quando o texto fala assim, e ele foi morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que o plano da redenção estava elaborado e no seu planejamento ele veio a ser colocado em prática quando o pecado entrou. Né? Quando o texto diz assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Está lá na carta aos Gálatas. Então, assim, no tempo certo ele veio. E a morte só existiu como um planejamento agora colocado em prática quando o pecado então existiu. Não existia a graça antes. A graça também veio a existir quando o pecado entrou. Então, assim, o livro do Gênesis, quando descreve a atuação dos nossos primeiros pais com Deus, era uma relação totalmente pacífica, maravilhosa, agradável. Quando o pecado entra, Deus estende a sua graça. E aqui, o autor colocou aqui para a gente poder entender a condição que estavam os seres humanos. E olha o que é que ele fala aqui, ó. Em Gênesis 3, 9 a 15, quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram? E por que essa declaração é tão significativa? Olha o que é que eu extraí aqui na minha concepção sobre esse assunto. Vou ser bem breve aqui, tá? O verso 11, Deus faz duas perguntas retóricas, né, para Adão. Primeiro, quando Adão chega a descrever que estava nu, Deus pergunta a ele, onde está? Primeira pergunta. Aí ele fala que estava nu. Aí Deus faz a seguinte pergunta, quem foi que te fez saber que estava nu? Essas perguntas, irmãos, que Deus faz é para dar oportunidade ao ser humano a confessar o seu mal. Adão, simplesmente, quando ele fala assim, quem foi que te fez que você estava nu? Aí Adão responde, a mulher que tu me deste. Olha a resposta.
A gente sabe que essa resposta está recheada de ausência de confissão clara, mas atribuir a outra pessoa a culpa, não só a mulher, mas direcionando ao próprio Deus. Em seguida, ele vai até a mulher, conversa com ela também. O que foi que você fez? Outra pergunta. Então, o que eu vejo aqui são 3 formas interrogativas que Deus faz, ou seja, uma forma de investigar a causa. Não que Deus não soubesse. Deus ele é onisciente, mas ele quer levar o ser humano a se conscientizar de sua condição. É por isso que eu nunca devo esquecer que o chamado de Deus para a minha vida é para mostrar a condição que eu estou para aquilo que eu preciso estar. Então Deus não nos chama simplesmente de uma forma sem nenhuma significação ou sem nenhuma importância. Quando Ele fala para mim, Abel, onde você está? É para me fazer entender que o ambiente que eu estou ali é um ambiente não apropriado para a minha presença. Deus pode estar até ali pela sua onipresença, mas não por sua satisfação. E no fim, vem aqui agora a sentença no verso 14, né? 11 e o verso 13 são perguntas que ele faz para os nossos primeiros pais. No verso 14, ele dá a sentença, porque agora ele descobre quem é o causador, é a serpente. E por fim, ele traz a esperança, que é através da inimizade, porém inimizade entre ti e a mulher. Este vai lhe ferir o calcanhar, mas você lhe ferirá a cabeça. A semente da mulher feriria a cabeça, ou esmagaria a cabeça. Agora, o que é que me chama aqui a atenção nesse verso? Isso parece muito, irmãos, com o que vai acontecer no fim dos tempos. Deus investiga. Hoje nós estamos passando por um juízo investigativo. Deus está nos investigando. E de acordo com a minha confissão e arrependimento e entrega, eu vou ser por Cristo absolvido através de um reconhecimento da minha causa. Os meus pecados confessados é transferido para o diabo. Logo, a sentença será para eles e a esperança de que o pecado será erradicado para sempre. Então, assim, o pecado não vai mais existir, assim como a serpente que tinha a sua importância naquele momento, ela foi também descartada de dentro do jardim, e o mal na nova terra não mais vai existir. Quando o mal for destruído aqui, nós estaremos com Cristo para sempre. Adão e Eva saíram do jardim. Infelizmente, ainda incorreram no dano da sua própria escolha. Mas Deus os absolveu depois, através da confissão sincera que eles fizeram. E aqui eu termino dizendo o seguinte: essa inimizade que Deus cria, né, entre os seres humanos e a própria serpente deve ser mantida, irmãos, até hoje. E o próprio João, né, na sua carta, fala assim: aquele, pois, que quer ser amigo de Deus, não deve se tornar amigo do mundo. E no final diz assim, olha, precisamos prestar atenção ao fato de que antes do confronto e da promessa de reconciliação, Deus foi em busca da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus revelou em sua essência 2 questões na pergunta a Adão: nossa condição decaída e sua natureza missionária. Estamos perdidos e necessitamos de salvação. Ele nos busca para salvar-nos dos nossos pecados. E é interessante porque o propósito de Deus em nos buscar foi para isso. É como eu falei aqui para vocês, e vou ler novamente o texto de ontem. Vamos dizer assim, ó, a voz de Deus busca o homem e faz o homem descobrir a si mesmo. É o chamado de Deus que nos traz a consciência de nossa condição. E que nós, irmãos, possamos verdadeiramente viver para essa causa, viver com esse chamado e fazer com que a nossa vida seja uma harmonia com a santa, boa e agradável vontade do Senhor. Deus abençoe você e que Deus realmente alcance ao meu coração e ao seu coração a cada dia. E quando Ele perguntar, Abel, irmãos, onde estamos? Que Ele nos revele a nossa condição e que possamos correr para os seus braços e lá encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Teu desejo é sempre estar em busca de nossa vida. E nos ajuda, ó Deus, a sermos achados por Ti. Não nos deixa viver em nossos delitos e pecados, acomodados e fantasiados com aquilo que atrai nossos olhos. Mas que possamos, Senhor, não permitir com que os nossos olhos prevaleçam, mas que a razão em nossa mente e nosso coração seja tão somente alicerçado na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Perdoa nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. E, por favor, Senhor, abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor coloque em seus corações o desejo de serem alcançados por Ti. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe ricamente. Obrigado pelas curtidas do vídeo de ontem. Já conseguiu uma quantidade de visualização muito boa até então. E que Deus permaneça nos fortalecendo a fé até a sua volta. Até o próximo estudo. Até logo.